O que é que você precisa para ser um intérprete? Bem, intérprete eu já disse para vocês em outras ocasiões, em vídeos anteriores, que é a pessoa que faz uma tradução oralmente. Aí ele se chama de intérprete. A palavra intérprete, ela tem várias significações. Por exemplo, quando você fala de um show de música, você vai falar de intérprete, a pessoa que está cantando, isto é, interpretando ali a música, não é? Bem, no nosso caso, que é o caso da tradução, nosso assunto é a tradução, no nosso caso, intérprete significa a pessoa, o ser humano, que serve de intermediário entre uma língua e outra língua, mais do que entre um falante e outro falante, uma língua e outra língua. Então, supondo um palestrante está falando em inglês, a plateia não entende inglês, e aí o intérprete é aquele que vai traduzir oralmente as mensagens que o palestrante estiver transmitindo ou queira transmitir. Disse em vídeos anteriores também que não se transmitem palavras, ou melhor, não se traduzem palavras, mas sim sentidos. E mais do que isso, não se traduzem palavras nem sentidos, mas sim os efeitos que se querem produzir com esses sentidos, os efeitos que se querem produzir nos falantes ou nos interlocutores com os sentidos que nós transmitimos, entenderam? Essa ideia de não se traduzir em palavras, mas sim sentidos, e mais do que sentidos, os efeitos dos sentidos sobre os falantes, não é uma ideia minha, de Marilene, mas sim de um teórico espanhol, cujo nome eu já citei no vídeo anterior, que é Mariano Garcia Landa. Bom, dito isto, dito isso, tudo que eu disse agora, resta falar sobre o assunto do vídeo, que é o que é necessário para ser um intérprete. Bom, primeiro e antes de tudo, você precisa saber as línguas com as quais você estiver trabalhando. Por exemplo, se eu estou interpretando do inglês para o espanhol, é óbvio que eu tenho que saber o inglês e o espanhol, mas muito bem sabidos. Não é um saber qualquer, é um saber em profundidade. O que é um saber em profundidade? É que você tenha, como é que se diz, que você consiga caminhar pelo idioma, ou mover-se, né, melhor do que caminhar, mover-se no idioma, como se ele fosse seu próprio idioma, o seu idioma nativo. Então você tem que saber conhecer o idioma como se conhece o idioma nativo. Agora, claro, existem níveis e níveis de conhecimento do seu próprio idioma. Você tem que ter um conhecimento rico, você tem que ter um vocabulário rico, porque durante a interpretação podem aparecer muitos assuntos diversificados, não só o assunto do qual se está tratando, mas outros assuntos. Então você tem que ter um nível de vocabulário bom, não pode ser assim um falante dos mais comuns e menos estudados, digamos assim, sim? Então você tem que ter um alcance grande e um domínio grande desse idioma, ou melhor, dos dois idiomas, pelo menos dos dois idiomas com os quais você estiver trabalhando. Geralmente não se contrata um intérprete que saiba apenas dois idiomas. Sempre se pede um pouco mais. Então, vamos supor, se você trabalha com espanhol, você vai ter que trabalhar com inglês também. Então, sabendo inglês, espanhol e português, para o nosso caso aqui do Brasil, já estaria bom para começar, apenas para começar. Bem, o que é que um intérprete tem que ter além do domínio total do idioma? Claro, total assim, por exemplo, eu domino o espanhol e o português, mas eu não domino a linguagem da engenharia, da medicina, sei uma outra coisa de curiosa de alguns trabalhos que eu fiz. Quando eu vou fazer uma interpretação, é óbvio que eu tenho que me preparar, primeiro sabendo sobre o que é que eu vou interpretar, sobre o que é que o falante, o palestrante vai tratar, e aí eu me preparo em relação a esse tema. Então, isso é óbvio. Portanto, é uma outra coisa que o intérprete tem que ter, ou seja, o preparo para fazer o seu trabalho, porque senão ele vai passar vergonha e queimar a sua carreira já desde o início. Outra coisa que eu sempre digo aos meus alunos que é preciso ter para ser intérprete é bom senso. Agora, existe um problema com o bom senso. O bom senso é uma coisa que eu descobri ao longo da minha prática, que você não consegue ensinar bom senso a ninguém. Ou você nasce com a sementinha do bom senso e vai aprimorando, ou então você nasce, se você nascer sem a sementinha do bom senso, não tem Cristo que faça você adquirir bom senso na vida.
E o bom senso é uma coisa que não é só necessária para a interpretação, não é só, é uma coisa que é necessária para a vida. Então, o bom senso tem a ver com, por exemplo, você saber o que você pode dizer e onde e quando você pode dizer, com que roupa você vai se vestir. Então, é uma coisa assim meio intuitiva até, né? Então, por exemplo, numa interpretação, seja lá do que for, eu não iria vestida do jeito que eu estou. Por exemplo, com um chapéu mexicano, com uma peruca, com uma camiseta regata. Não, essa não é uma roupa apropriada nem para dar aula, a não ser que eu vá dar aula de palhaçada, e muito menos para fazer uma interpretação, não é? Uma vez eu fui fazer uma interpretação no Tribunal de Justiça, em que duas bolivianas estavam sendo interrogadas pelo juiz porque eram acusadas de tráfico de drogas. E aí eu fui no tribunal, eu fui ao tribunal. Claro que eu não fui de camiseta regata, eu fui com um terninho. E eu já tinha nessa época 20, aliás, ou eu só tinha nessa época 20 anos de idade. Foi minha primeira interpretação de enlace. Interpretação de enlace é quando duas pessoas estão falando e você fica ping-pong, 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 traduzindo de uma para outra, da outra para uma. E foi o que eu fiz. Mas como eu, graças a Deus, ou aos meus pais, ou sei lá a quem, eu nasci com um pouco de bom senso e fui desenvolvendo esse bom senso ao longo do tempo, embora haja pessoas que acreditem que eu não tenho bom senso nenhum, mas enfim, isso pouco importa neste momento. Como eu tinha já mesmo tão jovem, com 20 anos, eu tinha já um bom senso desenvolvido e não fui, ninguém me explicou como é que eu tinha que ir ou não, mas eu pensei, bom, eu vou arrumadinha, fui com um terninho. Existem pessoas, eu já vi, que vão ao tribunal de decote, mini saia, isso não é adequado. Bom, então você tem que ter domínio dos idiomas, você tem que ter bom senso, você tem que ter uma voz agradável. Isso quer dizer o quê? Que aquelas pessoas que têm a voz esganiçada não podem ser intérpretes? Até podem, né? Mas precisam dar uma controladinha nos seus agudos. Eu sei que a minha voz não é das mais agradáveis, mas já fiz interpretações e ninguém nunca reclamou. Inclusive aqui nos vídeos eu tenho 303 inscritos. A Uliane me falou que é inscritos, porque toda vez que eu vou gravar e quero me referir a quem acompanha meu canal, eu esqueço como é que eu digo, como é que se chama, sabe assim? Porque eu sou de improviso, eu não faço esquema para gravar vídeos e eu não edito meus vídeos. Do jeito que saiu, saiu. Se não saiu muito bom e eu não gostei, eu simplesmente deleto, mas não edito nada. E a Uliane me ajudou outro dia no comentário dizendo aquela palavra que você queria dizer, da qual você não se lembrava, é inscritos. Então, tenho 303 inscritos. Isso significa o quê? Bom, que 303 pessoas, pelo menos, não se incomodam com o tom da minha voz. Então, como eu dizia antes, o intérprete precisa ter um tom de voz agradável, né, ou pelo menos não desagradável, e não pode ter um tom de voz monótono, porque senão ele fica lá, pá, 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 e os ouvintes vão acabar dormindo. Então, ele precisa fazer as entonações também, segundo o palestrante que ele estiver interpretando. No caso, eu estou falando da interpretação simultânea, mas também vale para consecutiva. E outra coisa, quando você interpreta, seja simultânea, seja consecutiva, você incorpora a fala daquele que você está traduzindo. O que quer dizer isso? Então, quando se pergunta, vamos supor que é uma entrevista, e aí perguntam lá para a pessoa famosa, quando você nasceu? Aí ela diz assim, eu nasci em 1968. E aí você, como intérprete, vai traduzir aquilo. Você não vai dizer ele nasceu, você vai dizer nasci, porque você incorpora a fala daquela pessoa. Você é a voz dela, na verdade, não é? É a voz dela na outra língua. Como não é uma dublagem, porque a dublagem você fala em cima e tem que acompanhar o movimento da boca, etc. Isso interpretar não é dublar, é você traduzir. Inclusive você traduz da melhor maneira possível. Às vezes uma frase enorme vira uma coisa pequena, uma frase pequena, ou vice-versa. E às vezes quando se fala um palavrão, sei lá, puta que pariu, com perdão da palavra, do palavrão, muitas vezes não é adequado traduzir pelo correspondente, você ameniza um pouquinho, puxa vida, entenderam? Então, mas reitero, a interpretação não é uma dublagem, porque alguém outro dia fez um comentário aqui nos comentários que aparecem, é a dublagem. Não, dublagem é outra coisa. A dublagem tem que acompanhar o movimento da boca para você pensar
que é a voz da pessoa lá, do artista falando. A interpretação não, você não acompanha a voz. Mas acontece que quem está escutando a sua interpretação, é o meu gato aqui perguntando, quem escuta a sua interpretação, automaticamente está associando a voz que você está emitindo à fala que o palestrante está emitindo. E muitas acontece que seja o palestrante é um homem e o intérprete é uma mulher, ou vice-versa. E não tem nenhum problema nisso não, porque é tudo automático. Quem já vivenciou isso sabe que é bem automático. Bom, então resumindo e enxugando um pouco esse vídeo, o que é importante para o intérprete? Conhecer muito bem, em profundidade, de forma ampla, a língua, as línguas com as quais ele está trabalhando, a língua de partida e a língua de chegada, conhecer de uma maneira ampla, não só a língua, mas também a cultura, porque aí você vai saber aquilo que deve ou não deve dizer, ter um tom de voz agradável, não monótono, e a terceira coisa que eu disse aqui é bom senso, e o bom senso é aquilo que a gente não ensina a ninguém. Bom senso a gente nasce com ele, e é para a vida também. Nos próximos vídeos eu vou retomar estas informações e agregarei novas informações, porque tem muito mais coisa que o intérprete precisa ter. Os cursos por aí não formam intérpretes. Existe um curso por aqui em São Paulo que forma, que depois eu faço a propaganda gratuita dele, mas normalmente as pessoas elas entram no campo da interpretação porque alguém chamou, porque elas conhecem muito bem os idiomas, porque alguém as chamou e elas têm assim traquejo e vão lá e fazem a sua carreira. Interpretar é uma coisa muito legal que vale a pena. Depois eu também vou falar sobre interpretação na ONU. Bom, até o próximo vídeo, porque senão esse daqui vai ficar muito extenso. Eu não sei quantos minutos tem, porque eu tô sem óculos e ainda não fui fazer minhas lentes bifocais, não, multifocais. Até o próximo vídeo, não esqueçam de curtir.